todos dizer que somos do PSD. Vamos avançar para uma outra questão e que tem a ver com a questão do ferry. Também muito falamos aqui nesta questão ao longo do ano. Enfim, houve a operação que decorreu durante o verão. Foi o que foi. Já sabemos os resultados disso. Miguel Silva. Eu vou usar mais uma vez uma expressão foi o que foi. Não, foi o que foi em termos de resultados. Não, os números estão aí, tanto mais de 10 mil pessoas. Eu acho que temos resultados para todos os gostos. É daquela coisa tipo eleições. Mas temos aqui elogios temos aqui elogios de todas as partes, de todos os quadrantes. O ganhou, toda a gente ganha. Bom, eu acho que, é assim, numa análise séria, temos de fazer uma retrospectiva e perceber o que é que aconteceu no início da operação. O início da operação foi penoso. Foi penoso. Não, mas também começou tarde. Começou tarde, mas não foi de facto por falta de aviso, embora há uma outra questão que eu gostaria de introduzir aí, que tem a ver com a forma como o Governo se empenhou ou não na publicitação e o operador nesta operação. Mas isso é outra coisa. Sim, foi uma operação muito divulgada, não é? Na primeira viagem, nós trouxemos o balanço na primeira viagem, 140 pessoas. 140 pessoas para um navio com capacidade para 1000 pessoas, isto é ruinoso em qualquer parte do mundo. Mas o que se diz é que a capacidade estava aqui limitada a 600. Estava limitada a 600 por outras contas internas que faz o armador e que têm a ver com a relação entre... Tem a ver com saber que não vai ter mais que 300... Não, e também com a relação entre tripulação número de pessoas. Mas independentemente disso, independentemente dos números das estatísticas subirem ou diminuírem, é preciso não esquecer que esta operação começou de forma muito frágil. Mas depois foi subindo e tivemos depois valores já... Não me custa reconhecer que a operação foi subindo. E foi subindo para valores aceitáveis. E à medida que diminuíam as hipóteses de viagens, porque o calendário estava definido, claro, eram 12. Aumentaram. Eu lembro-me, no último dia, estava imensa gente no Porto do Funchal a querer embarcar e fizeram bem certamente. Agora, a questão que se coloca é fazer contas e perguntar novamente aos decisores políticos, agora aos atuais, se vale a pena, aos atuais e os que querem vir e que querem anunciar esta operação para o ano inteiro, se vale realmente a pena, não se vale realmente a pena. Eu acredito que vale a pena e acredito que toda a gente que gosta de ir... E faz falta numa região insular ter uma operação destas, não? Não tenho dúvidas disso. Não sei se tenho dúvidas da eficácia desta operação. Não podemos esquecer sobretudo que esta os custos, eventualmente. Os custos. Isto foi montado para 3 anos... com 9 milhões de euros, não é? 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. 3 milhões para cada ano. Exatamente. São 12 viagens por ano, desculpa. Não, mas esses 3 milhões eram para o ano inteiro. Depois passou para meia dúzia de meses e passou para 3 meses. Sim, mas são 12 viagens. Pode ser, se o operador quiser, pode fazer uma por mês, não? Exatamente. Mas parece-me que são números que têm... Essas contas são fáceis de fazer. Tem que ter alguma reflexão. E saber, no fim disto tudo, quem é que paga? E a resposta é muito simples. Quem paga é fácil, porque quem paga é o orçamento regional, somos nós. A questão é preciso avaliar as contas e mas o que eu queria dizer é, me parece estranho, mas absolutamente estranho, me incomoda-me, como é que um desígnio regional, como era o ferry, que levou o Governo Regional às mais difíceis negociações, com armadores estrangeiros, com concursos, os partidos todos, concursos para trás, concursos vazios, alterações no concurso, a operação fica acertada e depois de acertada eu vejo da parte do Governo 2 exemplos de publicitação. E atenção que estamos a falar de um Governo com grande tendência publicitária, digamos assim, em termos de divulgação das suas iniciativas, dos seus méritos, que também os têm. E neste caso eu não compreendi, por exemplo, como é que o próprio Governo e o operador não publicitaram esta oferta que houve durante este verão. Foi uma coisa muito tímida da parte do operador, da parte do Governo Regional. Houve 2 exemplos. Lembro-me do apelo de Miguel Albuquerque, antes do início da primeira viagem, a dizer, basicamente... O barco está aí, agora viagem, não é? Aproveitem, façam bom proveito. Acho que foi um bom apelo. E lembro-me da visita, da viagem inaugural, em que Pedro Calado participou e, na qualidade de vice-presidente, deu um exemplo que eu acho que foi muito importante. Viajou. A partir daí, usou aquele equipamento. A partir daí, parece que toda a gente se envergonhou do ferry. E agora, no fim, faz-se uma coisa que já não vem a tempo. Eu acho que ele se publicitou por si próprio. Jorge, vamos aos teus números, não é? Os meus números é assim. Em primeiro lugar, respondo ali um bocadito ao que o Miguel diz. Eu acho que não devia haver ninguém na Madeira que não soubesse que havia ferry. Mas pronto, isso é outra coisa. Agora, quanto a números,
independentemente até de outras contas que sei que o Mário também tem, que são ainda mais toda a gente sabe violentas. que há fogo no fim do ano, as pessoas Miguel, fazem certo, anúncios com pronto, fogo mas no fim tu do ano. tinhas-te perguntado quanto é que isto custou. Ora, independentemente até do que as pessoas pagaram pelo bilhete, sendo madeirense, ou sendo continental, ou sendo o que fosse, só a operação custou à Madeira 3 milhões de euros, não foi? Sim. Para transportar, Isso já estava garantido à partida, não é? o balanço que foi feito, foram transportadas, nos dois sentidos, 5 mil e tal pessoas, são 10.424 viagens que se fizeram, das 24 viagens que se Ou fizeram. seja, São 12 para lá e 12 para cá. Mais ou menos 5 mil e tal pessoas em Sim, cada mas sentido. são 10.424 viagens. Pessoas. 10.024 pessoas, pronto, num tá sentido ou no outro, pronto, são passageiros, pronto. Sim, está bem, percebo. Nos dois sentidos. 3 milhões de euros para isto. Isto dá 288 euros por cada pessoa. 287, qualquer coisa. Ou seja, à parte o que custa o preço do bilhete, a região pagou por cada passageiro 288 euros. Os tais que a Ryanair pede 5 euros por cada passageiro que leva, 12. ou 12 euros, ou lá o quê, a Porto Santo Line está a levar 288 euros, desculpa, a empresa de navegação madeirense, A módica quantia. leva a módica quantia, diria António Aldo. Aldo, Neves e Cristina, módico, 288 euros, ou seja, porque só foram 10.424 pessoas, que quanto a mim, que era das pessoas mais céticas em relação ao ferry, assumo, também fui muito criticado por isso, reconheço que viajaram mais pessoas do que eu estava à espera, que eu estava à espera que nunca passássemos muito do número daquela primeira viagem de 140 pessoas, chegámos a uma média de 400 e poucos passageiros por viagem, não é tão mau como isso, não é tão para menos de metade do navio. Sim, não é tão mau. Agora, 288 euros por passagem, ou seja, ida e volta já são 500 e não sei quantos, é muito caro. E esses números não estão corretos. Claro, porque tem a pagar o subsídio, é mais que isto, é óbvio. Então vamos aos números do Mário Gouveia. Não estão corretos. Vamos aos De facto, é assim. Primeira questão. Eu estou a favor de uma ligação marítima entre a Madeira e o continente. Ponto final. Sim, mas estamos Todo o ano. todos. Ponto final. Agora, todo o não ano, estás a favor todas de as pagar semanas, isto. Olha, todo o ano, todas as semanas, Todos os dias, todas Duas as horas, vezes ao dia, segundos. 2 vezes ao dia. Pá, estou para a Madeira, para o Porto Santo, Diz que aparecesse para quem- os quem fosse Açores, para lá. para os Açores. Portugal quer ter ilhas, tem que saber, para ter ilhas, tem que ter precisa andar. despesa. Pois, mais sim, sim. nada, mais nada. Mas há pessoas que pensam que eu sou contra o Não. ferry, que é mas enfim, mas o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Nem eu sou contra Agora o é ferry. assim, foram 10.400 10.424, para ser mais preciso. Os números do Dr. Pedro Calado eram nas isto. duas, entre a Madeira e o continente. Ou seja, 5.200 para cá, 5.000 5.200 para lá. Exatamente. Sim, é No sensivelmente. fundo, foram 5.200 pessoas. Sim. No fundo, são Usufruíram de 5.200 viagens de ida e pessoas. volta, exato. Destas 5.200, 60% são madeirenses. Sim. Quem usufruiu do subsídio, verdadeiramente, foram os madeirenses. Não foram... Isto não é subsídio, os 3 milhões não são subsídios. Desculpa. Mas houve um subsídio pago de 58 euros. Estas... Sim, perfeito, isso sim, diga mais que tens de juntar a isto. Jorge, estas pessoas, Sim. estes madeirenses, 60% pagaram 58 euros Sim, para sim. ir para lá e para cá. Sim, senhor. Quem viajou do continente para cá e voltou, pagou o preço que eu não sei quanto Fosse, que era- Portanto, os 3 milhões de euros, tu tens que dividir por esses 60% dos madeirenses. Ainda dá mais. Sabes dá quanto é que custou cada 400 e tal, madeirense? 850 euros. Sim, sim. Eu Estamos fiz a essa brincar conta com também. isto aqui. Eu fiz essa conta também. E esta malta Eu estava até assim, simpático com os 288. defende o ferry desta forma, não tem consciência do que é um desperdício. Sim, mas Então, não podemos encarar isto como um investimento e, eventualmente, o ferry, se tiver uma certa mais gente. continuidade no Mas, tempo, sim. e esses preços podem baixar. Desculpa, eu estou a falar. E se tivermos aqui eu a estou a falar República desta também... operação. Eu preferia, aliás, já falamos disto, eu preferia que estes 3 milhões de euros que são dados... São dados para viagens aéreas. Não, que são dados para este ferry, porque este ferry, a obrigação era o Estado como participar. Eu até admito 75% do Estado, 25% da região, e sim, tínhamos o ferry o ano inteiro. Sim. Para carga, para tudo isso. O que eu acho Mas aí é que não podes tocar. Espera lá. Pois. O que eu acho é que estes 3 milhões de euros, se nós reformulássemos aquilo que é a exploração do Porto do Cancel, se nós apoiássemos
a entrada de mercadorias na Madeira com esses 3 milhões de euros, sabes o que é que isso significava? Baixaria o preço do frete imediatamente. Não, e baixaria o preço da manteiga que dos bens e dos bens para todos nós. Agora, o que é que aconteceu? Tu pagaste 850 euros. Como as pessoas andarem... Como as pessoas andarem... Está meia dúzia. A malta disse, meia dúzia. São uns incultos. Meia dúzia é uma expressão muito nossa, madeirense. Claro que é. São uns incultos. Pois. São uns incultos, mas eu não ligo. Sabem fazer contas, não sabem fazer contas, não vale a pena. No último dia do ferry, eles têm, há uma malta aí que tem uma coisa no Facebook, 35 mil pessoas. No último dia do ferry, na despedida do ferry, estavam 100 pessoas. E eu penso que nem 100 chegaram. Desculpa, estava menos de meia dúzia. Menos de meia dúzia. Dos 35 mil pessoas que têm o... Mas esta também é uma questão que se politizou demasiado, a questão do ferry, porque... Não se politizou, o governo... Tivemos aqui um governo, sabemos, Miguel Albuquerque, nem todos os candidatos que na altura do PSD prometiam desta forma. Mas todos os partidos prometeram. E depois Miguel Albuquerque ficou um bocadinho refém das propostas que fez. Da mesma forma que ficou refém em relação ao cargueiro, da mesma forma que ficou refém. Não teve coragem. O Presidente do Governo e este Governo não teve coragem de bater na mesa e dizer que isto era inviável. E olha, eu sei. E olha que teve uma excelente oportunidade para isso quando houve a reformulação de governo. Claro, Miguel, sejamos honestos numa coisa. Sejamos honestos numa coisa. E sabes uma coisa? Mas é que o Governo, quando prometeu, também devia ter estudado... Só um é que tinha que... Mas um é que tinha que estudar, ele tinha que ser oposição é fácil. O Governo Regional... Sobretudo aquela oposição sem responsabilidade. Ser oposição permite dizer que vamos ter 10 companhias aéreas. Sim, mas isso aí também o Governo tinha... que ter coragem. Quando promete, supostamente sabia o que estava a prometer.